início, irmã Francisca, que enquanto mais opressão vinha para a igreja, mais a igreja crescia, porque o Deus que estava constituindo a igreja não era um Deus morto. O Deus que estava constituindo a igreja não era um Deus menino. O Deus que estava constituindo a igreja não era um Deus qualquer, mas é aquele Deus que é adorado no céu, adorado na terra e respeitado até no inferno, porque quando Ele manda, até os demônios se calam e lhe obedecem. A igreja primitiva enfrentava as afrontas de Roma. A igreja primitiva enfrentava as afrontas e acusações daqueles que não aceitavam o evangelho genuíno de Jesus. A igreja primitiva, ela enfrentava as afrontas, as acusações, os açoites e a perseguição daqueles que eram contra o próprio Deus. Mas Deus nunca negou o seu auxílio para com a sua igreja. Deus, Ele nunca negou, missionária Rosilene, o socorro dEle para o seu povo. E eu quero dizer uma coisa para a igreja do Senhor nesta noite: este Deus ainda continua trabalhando em prol daqueles que nele esperam. E os anjos do Senhor acampam em volta daqueles que o ama e o livra. E nós vamos vermos no texto que Pedro estava vivenciando isso. Pedro estava sentindo na pele as afrontas contra a igreja. A Bíblia vai dizer que Herodes, o rei Herodes, esse Herodes aqui é o Herodes Agripa I, neto do Herodes que mandou matar Jesus quando Jesus nasceu. Então damos a entender que a rindada era de família. Mas tem uma coisa, meu querido: ainda não nasceu e não vai nascer um homem que possa se levantar contra Deus e prevalecer. Eu não conheço. E na história da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, não se relata um que se levantou contra Deus e que ficou de pé. E a Bíblia vai dizer que esse Herodes agora, ele se levanta contra a igreja primitiva. Ele se levanta contra a igreja do Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele prende a Tiago e a Pedro. A Tiago ele mata, ele decapita a fio da espada. E Pedro ele deixa guardado para ser morto no outro dia. Mas deixa eu te dizer uma coisa: entre um dia e outro existe uma noite. E é tempo suficiente para Deus trabalhar em prol daquele que nele espera. Talvez você diga: evangelista, ainda estou vivendo no período da noite. Mas deixa eu liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Antes do nascer do sol, antes do arraiar da alva, Deus ele vai chegar. Deus vai chegar. Deus vai chegar. Deus vai chegar e mostrar que Ele é Deus. Tiago está morto. Pedro está preso com uma condenação, com uma sentença de morte. Mas Pedro não é simplesmente colocado numa cela. Pedro ele é colocado numa cela de segurança máxima. Duas coisas: o Herodes tinha medo de Pedro. O Herodes estava desconfiando que o Deus dele era inferior ao Deus de Pedro. Porque Pedro não era de periculosidade a tal nível. Colocam Pedro no cárcere, algemam as suas mãos, seus braços, em 2 soldados, um de cada lado. Colocam 4 grupos de
soldados, com 4 soldados em cada grupo, para vigiar, e colocam os soldados nas portas. Por meios naturais, nem se Pedro quisesse, ele poderia sair dali. Irmão, se fosse eu, não tinha ficado um cabelo, uma unha e um dente, tinha arrancado tudo. Mas sabe o que é que Pedro vai fazer? Dormir. Irmão, para acontecer isso, pastor Francisco, o cara tem que ser crente, ou tem que ser doido. Não tem noção do perigo. Pedro disse: espera aí, eu não vou perder minha noite de sono, não, eu vou dormir, porque eu sei o Deus a quem eu confio. Meu Deus. Ei, quando você tiver certeza do Deus que você serve, quando você confiar verdadeiramente no teu Deus, não tem prova, não tem acusação, não tem calúnia que vá tirar o teu sono, porque você vai dizer: o Senhor deu aos seus amados o sono, eu vou descansar, porque eu sei que o meu Deus proverá para mim. O salmista ele vai dizer: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Deus ele dá aos seus amados o sono. Quantas pessoas hoje só dormem através de tarja preta? Quantas pessoas hoje só conseguem dormir através de medicamento? Isso é de jovem a idoso, adulto, adolescente. Porque nós vivemos em um período, nós vivemos em uma época onde o sistema ele cobra muito, aonde o sistema muitas das vezes ele massacra a mente das pessoas. Nós vivemos em um período hoje aonde o sistema ele oprime. E se nós não tivermos uma mente blindada no Senhor, se nós não estivermos com o capacete da salvação, se nós não estivermos com as armaduras de Deus, nós muitas vezes vamos cair. É por isso, irmãos, que todos os dias é dia de nos convertermos ao Senhor. Por isso que todo dia é dia de chegarmos diante do Senhor. Tende misericórdia de minha alma, tende misericórdia de minha vida, tem misericórdia de mim, Senhor. Me perdoa, Pai, e me ajuda a vencer mais um dia. Pedro estava com uma sentença de morte, mas Pedro diz: eu vou dormir. A confiança que Pedro tinha no Deus a quem ele servia era tão grande. O texto não diz, mas creio eu que a sua mentalidade era essa: se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar, mas se Deus não quiser me livrar, eu vou para o encontro dele. Porque crente, irmãos, ele tem que ter direção certa. Crente, ele tem que saber de onde vem, saber para onde ele vai. Não é como o vento que vem e não sabe de onde vai, não sabe para onde. Mas o crente ele tem que ter uma direção certa. O crente ele tem que ter endereço certo. O crente ele tem que saber para onde ele está indo. Porque se ele não tiver a certeza, se ele não tiver a convicção, ele está perdido no caminho. Pedro tinha essa certeza. Pedro descansa, Pedro dorme. Mas quando Pedro está lá dormindo, bem tranquilo, de repente algo acontece dentro da prisão. Um clarão inunda, um clarão clareia aquela prisão.
De repente alguém chega a Pedro e diz: desperta, dormente, acorda, pega a tua capa, cinge os teus lombos, pega a tua sandália, calça os teus pés e vamos. Mas por que isso acontece? Porque enquanto Pedro estava preso naquele cárcere, tinha uma igreja reunida na casa de Maria, mãe de João Marcos, que orava, que intercedia, que buscava, que clamava por Pedro. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: debaixo do sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário, enquanto tiver uma igreja de joelho, o inimigo não consegue detê-la. Enquanto tiver uma igreja que clama, enquanto tiver uma igreja que busca, enquanto tiver uma igreja que ora, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Enquanto tiver uma igreja que busca a face do rei, enquanto tiver uma igreja que verdadeiramente se prostra diante do Pai, nenhuma arma preparada prosperará. Mas muitas das vezes nós queremos receber sem esforço algum. Pedro estava preso, mas a igreja estava livre. E a igreja fez da causa de Pedro a sua causa. A igreja pegou a sentença de Pedro e fez a sua sentença. A igreja pegou a causa de Pedro e fez a sua causa. Irmãos, sabe por que tem tantos caídos na fé? Sabe por que tem muitos abalados na fé? Porque nós não temos feito o nosso papel de igreja. Nós não temos feito o nosso papel de igreja. Se a irmã está fraca, em vez de eu ajudá-la, orar por ela, incentivar, não, eu vou criticar, vou bater mais ainda. Irmãos, me perdoe, mas isso não é papel de igreja. Muitas das vezes Deus nos mostra situações, mas não é para sairmos contando para A ou para B. Muitas vezes Deus nos faz ver situações, mas não é para estarmos divulgando em redes sociais, é para podermos ajudá-la. Mas se a irmã Luana está com problema, eu fico sabendo: irmã Francisca, tu está sabendo que a irmã Luana está assim, 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 assado. A irmã Francisca, como sabe guardar segredo, aí chega e já conta para a irmã Elaine. Aí a boca da irmã Elaine é ungida, já chega e conta para a Judite. Irmãos, por quantas e quantas bocas não vai passando a situação? Ai, Jesus. Mas a boca que sabe profanar é a mesma boca também que deveria orar. O Francisco disse assim: olha, louvado seja Deus, uma culpa é dela, tá? Quando ela me convidou, eu disse: você quer aguentar a pena? Mas isso é fundamental para uma igreja viva. Muitas das vezes nós dizemos: aviva-nos, Senhor. Muitas das vezes nós: Senhor, derrama o teu Espírito. A igreja estava orando por Pedro. A igreja estava lá na casa de Maria, mas Deus resolveu visitar Pedro lá na prisão. Você não entendeu, irmão? A igreja estava orando na casa de Maria,
Mas Jesus resolve visitar Pedro na prisão. Sabe o que eu quero dizer com isso? Enquanto você está buscando pelos teus aqui, Deus está visitando lá. Enquanto você está buscando aqui, Deus está trabalhando lá. Enquanto você está pedindo aqui, Deus está fazendo lá. Enquanto você está vindo para aqui, Deus está indo lá. Ai, Jesus. Deus resolve visitar a prisão. Quando Deus chega, a primeira coisa que acontece é um clarão. Porque Deus é luz e a luz resplandece em meio às trevas. De repente um anjo chega e diz: desperta-te, calça os teus pés, cinge os teus lombos e vem. Mas tem um porém. Ao ponto que o anjo falava com Pedro, as cadeias iam se quebrando. Aleluia. O salmista ele vai dizer no Salmo 46: eu quebro o arco, eu corto a lança, eu despedaço os carros no fogo. Ei, lá em Isaías ele vai dizer que ele quebra os ferrolhos de bronze, os portões de ferro. Ei, quando esse Deus ele vem, meu querido, não há muralha, não há cadeia, não há impedimento, não há barreira que fique diante dele. Porque quando ele vem, ele abre, ele quebra, ele desmorona, ele despedaça para dar livramento ao seu povo. Não foi diferente com Paulo e Silas. Paulo e Silas também estavam presos, acorrentados. Mas eles resolveram cantar e orar. Que o mesmo Deus que visitou Pedro é o mesmo Deus que visitou Paulo e Silas. E assim como ele libertou Pedro, ele também libertou Paulo e Silas na prisão. E eu quero dizer uma coisa: este Deus também quer visitar a tua casa, quer visitar a tua causa, quer visitar o teu problema, quer visitar aquela causa que você diz: Senhor, eu já não consigo mais resolver. Mas Deus está dizendo: filha, eu vou resolver para você. Então somente confio e espera em mim. Deus vai levar Pedro da prisão. Pedro passa pelo primeiro portão, achando que estava sonhando. Passa pelo corredor. O mais interessante que eu acho é que Pedro passava pelos guardas. Os guardas não viam. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o diabo não toca. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o inimigo não vê. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está bem guardado. Nada toca, nada fere, não mata, se assim ele não permitir. Pedro passa pelos guardas, talvez Pedro passasse dessa. Ei, olha aqui. Não é a oração de São Jorge não, tá? Que pede que os inimigos não vejam, tenha braço um pé em algum alcance. Mas o nosso Deus ele faz isso. Nosso Deus faz o que exige ficar invisível na frente dos inimigos, mas também ele faz o que não é aparecer na hora exata. Pedro vai passando pelo corredor. Pedro achando: eu estou tendo um sonho, estou sonhando, ou sonho bom, estou livre no sonho. Aí de repente Pedro chega no portão que dava acesso para a cidade. Aí o portão se abre sozinho. Irmãos, a ciência ela tenta imitar a Bíblia. Aí alguém teve a ideia de criar as portas elétricas. Aí quando Pedro chega no portão que dá acesso para a cidade, ele olha, aí vê a rua. Aí diz: eu estou livre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pedro olha e diz: eu estou livre. Aleluia. Pedro olha para as mãos, não tem mais corrente.
Glória a Deus. Pedro olha para os pés, não tem mais corrente. Pedro olha para a sua volta, não tem mais cadeia. Pedro olha à sua frente, não tem mais soldado. Ele diz: eu sou livre. E agora, quando eu vou? Lá dentro da cela tem um cantinho, agora eu vou para onde? Aí ele lembra da casa de Maria, a mãe de João Marcos. E o que estava acontecendo na casa de Maria? A igreja está falando. Meu Deus. Deus, Ele não faz nada, irmão, embaraçoso. Deus é Deus de mistério, mas não é Deus de embaraço. Deus é Deus de mistério, mas não é Deus de confusão. Deus é Deus de mistério, mas não é Deus de intriga, de confusão de mente. Ele vai fazer e vai te mostrar que Ele está fazendo para a honra e glória dEle, para que depois, amanhã ou depois, não venha dizer foi fulano, não, foi Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ai, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe essa tua causa, esse teu problema que você está enfrentando hoje, que você diz: Senhor, eu já não tenho mais forças para lutar, se eu não tenho mais forças para prosseguir, mas Deus vai dizer: filho, aguenta mais um pouquinho porque eu estou chegando, ainda não é a noite, filho, aguenta mais um pouquinho porque eu estou chegando, aguenta mais um pouquinho porque eu estou chegando, Ele está vindo, Ele vai chegar, e quando Ele chegar Ele vai fazer coisa grande, coisa inacreditável, que muitos vão olhar e vão dizer: como pôde, como isso aconteceu. Você vai olhar e dizer: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus que me deu vitória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Saiu quando estava vindo do Egito. No Egito as árvores estavam penduradas no salgueiro, mas quando Israel sai da terra do Egito, eles vêm dedilhando as suas armas. As outras nações olhavam e diziam: grandes coisas fez o Senhor por este, por isso eles estão alegres. A Israel respondia: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Então deixa eu te dizer uma coisa: quando o teu milagre chegar, você vai dizer: Deus me deu vitória, por isso eu estou alegre, por isso eu estou testemunhando, por isso eu estou cantando o hino da vitória, porque Deus se lembrou de mim. Jó, no auge da sua prova, ele diz uma palavra: eu sei que o meu Redentor vive, e por certo Ele se levantará. Eu sei o Deus a quem eu tenho crido. Aleluia. Quem tem a certeza do Deus que tem uma pergunta? Aleluia. Quem tem certeza que o seu Redentor vive e que por certo Ele se levantará. Quando a prova chega, Ele está dizendo: está vindo vitória aí. Quem tem certeza do Deus que serve uma Maria, quando a luta chega e diz: às vezes eu não vou me preparar para a luta, mas eu vou me preparar para receber a minha vitória, porque a minha vitória está vindo, a minha vitória está a caminho. E sabe por que tem muita gente parando no meio da luta? Porque para e olha para a luta, Luana, e não espera almejando a vitória. Pedro vai para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Quando chega lá, bate a porta. Uma menina por nome de Roda vem e brecha na porta, mas ela não abre. Ela volta: ei, Pedro está lá fora. A menina está ficando doida. Pedro está preso. Mas é ele, eu vi, é ele. Não, só pode ser o espírito dele. E Pedro lá: então vamos lá ver. Aí vem o exército do céu. Quando abre a porta está Pedro. Irmãos, a igreja, pastor, está orando pela libertação de Pedro e não acredita quando chega.
você vai orar, ore crendo, acreditando, na esperança, na certeza, na convicção que vai chegar, e vai chegar, e vai chegar, e vai chegar. E quando o milagre chegar, não duvide, testemunhe. Porque muitas vezes nós pedimos, quando o milagre chega, não acreditamos. Peça, acredite, confie, espere. E quando o milagre chegar, testemunhe. Aleluia. Faça um culto de ação de graça e me convide. Testemunhe. Muitas vezes nossa ingratidão é tão grande, irmão, que Deus faz um milagre e nós se chama a boca. O teu testemunho não vai fortalecer a tua fé, vai fortalecer a fé do irmão. Porque se Deus fez na tua vida, vai fazer na vida dele também. Se Deus fez na minha vida, vai fazer na sua também. Então testemunhe. Aleluia. Pedro estava preso, acorrentado, segurança máxima. Mas o poder da oração quebrou as correntes. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então continue, Glória a Deus. persevere, persista e insista, pedindo ao Senhor. Aleluia, Jesus. Mas peça e seja específico a Deus, porque o que você está pedindo a Deus é o que Deus vai te dar. Conta-se um testemunho, e eu encerro com isso, de um irmãozinho que fazia parte do conjunto dos jovens. O bicho era doido para casar, gente. Aí um dia ele chegou e disse: Jesus, prepara, Jesus, a minha. Jesus, e quando me deu um sinal, Jesus, e quando eu abri os olhos, ela esteja na minha frente. Aí tinha uma irmãzinha doida para casar também, escutou a oração do jovem, né? Pô, se colocou na frente dele. Quando ele abriu o olho: não, Jesus, essa não, Jesus. Mas Deus desistiu, irmãos. Então seja específico. Seja específico, irmãos. Seja detalhista. Jesus, eu quero, Jesus, mas eu quero assim, 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 Jesus, em conformidade com a tua vontade. Não, irmão, você vai fazer que nem irmãozinho. Ele pediu o sinal a Deus, eu vou falar. Eu digo: Jesus, eu quero assim, eu quero assado, quero ter cheio. Que Jesus é fiel. Meu irmão, então que Deus em Cristo nos abençoe para a glória do nome dele.